A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe por estar mais uma vez conosco. Estamos alegres, né? Porque Deus tem nos guardado, Deus tem estado conosco todo esse tempo. Hoje, né? Aqui na Inglaterra tem feito um dia mais um frio ameno, uma temperatura entre 9 a 12 graus. Isso para nós aqui é uma temperatura agradável, é uma temperatura, né, boa, e a gente está feliz por isso, né? Então que nesse dia o Senhor possa continuar falando conosco, né? Vamos estar falando hoje sobre santidade, né? Um tema que está difícil hoje, né, da gente falar sobre santidade, mas o Senhor tem colocado no meu coração e eu quero falar hoje sobre santidade. Quero já agradecer, dar uma saudação de bem-vindo a você que está conosco, nossa irmã Gisele, irmão José Guerreiro, irmão Euder, o irmão, a irmã Lucilene. Deus abençoe. Temos alguns que já passaram ali, eu não vi, mas nós estamos aí para juntos aprendermos do Senhor hoje, tá bom? Vamos ouvir mais um pouco o hino aqui, enquanto os irmãos vão estar entrando ali. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmão Fernando, irmão Finéia, Deus abençoe. Vamos estar. Os irmãos podem abrir a sua Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. Nós vamos estar lendo alguns versículos, né? Esperar que os irmãos entrem aí para nós estarmos meditando na palavra do Senhor. Amém? Enquanto isso, vá ouvindo aí esse hino maravilhoso que nos chama para estar com o Senhor, nos chama para vir ao Salvador, para deixarmos nossos pecados, deixarmos nossas... tudo Ele fez por nós, né? E para que nós não demoramos em ir ao Salvador. Então, glória a Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos, então, fazer a leitura bíblica nesse dia. Livro de Tessalonicenses. 1 a Tessalonicenses, é uma carta de Paulo aos Tessalonicenses. Vamos estar lendo o capítulo 4. Evangelista irmão Darcy, Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Tivemos ali hoje conversando um pouquinho. É sempre bom, né, estar com você, é sempre bom, né, trocarmos umas ideias a respeito da obra do Senhor, a respeito de... A gente sempre conversa várias coisas, né? A gente, sei que você é bem dinâmico e tudo que a gente puxa a conversa, você tem assunto. Então, é muito interessante estar sempre com você. Deus abençoe. Vamos estar lendo, então, o capítulo de número 4. Diz assim: Finalmente, irmãos, vós rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira vos convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que abundeis cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamento vos tenho dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vós abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santidade e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios,
que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas. Como também antes vou-lo dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundície, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Amém? Vamos estar orando? Senhor Deus, amado e santo, em nome de Jesus, o teu Filho querido, Pai, neste dia eu quero te louvar e adorar o teu nome, glorificar-te, Senhor, porque tu és santo e digno. Pai, que nesta noite nós vamos aprender mais de ti. Que esta palavra, Senhor, venha falar conosco. Que esta palavra, Senhor, venha entrar em nosso coração. Deus, que nesse dia o teu Espírito Santo, Pai, venha completar a boa obra que o Senhor tem começado, Senhor, neste lugar, nesta cidade. Ó Deus, nas vidas que estão ouvindo nesta noite esta palavra, e que verdadeiramente o Senhor venha trabalhar, Senhor, em nosso meio. Pai, assim eu oro e agradeço, Senhor. Peço que o Senhor abra os nossos ouvidos, abra, Senhor, o nosso coração para ouvirmos esta palavra. Senhor, assim nós te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Então vamos, irmãos, meditar nessa palavra. Eu quero falar hoje, isso aqui é, para quem gosta de estudar a palavra, para quem gosta de aprender na Bíblia. Como sempre eu digo, a gente precisa de saber por que nós servimos a Deus, por que nós fazemos isso. E aqui o versículo que nós lemos, o versículo 8, me chamou muita atenção, porque diz assim, ó: portanto, quem despreza isto, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Então, essa parte A aqui que eu quero chamar atenção já de começo, porque aqui diz que tudo isso que nós vamos falar aqui hoje nós vamos falar sobre a doutrina da santificação, um pouco, porque essa doutrina da santificação, falar em santificação é muito extensa, ela tem muito que se falar, né? Em várias áreas da nossa vida, em várias situações ministeriais, conjugal, é infinito. Se a gente for falar, é a base de tudo. Mas o que é importante para nós é nós sabermos que quando, diz aqui, ó, que quem despreza essa santificação não está desprezando ao homem, mas a Deus. Então, isso é que me chamou a atenção nisso que nós vamos falar hoje, né? E que muitas vezes hoje as pessoas estão esquecendo disso. Nós somos redimidos pelo sangue de Jesus. Não é homem, não é, placa de igreja, não é nada. É o sangue de Jesus que nos redimiu. E essa era a vontade de Deus. Então, quando nós obedecemos ou seguimos a santidade, nós não estamos obedecendo homem. Nós estamos obedecendo e fazendo a vontade de Deus. Nós vamos ver aqui no estudo que nós vamos fazer hoje, que sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então, isso é básico, né? Seria em vão nós vivemos uma vida de imundícia, uma vida de perversidade, porque, é claro, ninguém verá o Senhor sem a santificação. Então, vamos começar. Eu quero dar uma introdução aqui e vamos estar meditando. Tem alguns versículos da Bíblia. Eu não vou abrir a Bíblia aqui, porque eu copiei, está aqui no meu iPad para ficar melhor, né? Para não estar folhando a Bíblia, eu copiei aqui e nós vamos acompanhar. Se você tiver a sua Bíblia, se você tiver o seu celular, abra aí comigo e nós vamos meditar juntos. Amém? Deus abençoe. Então,
Para nós começarmos, nós vamos ver que Deus criou o homem sem pecado. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus criou sem pecado. O homem foi colocado no jardim do Éden e já quando nós olhamos a Bíblia, quando Deus institui, ele diz, olha, vamos criar o homem, a nossa imagem e semelhança. Então, o homem foi criado sem pecado. E por um tempo, o homem viveu assim. Adão e Eva viveu por um tempo sem pecar, né? Mas nós sabemos que em tudo isso, né, tem uma ação do inimigo, tem aquele que veio para destruir, veio aquele que veio para roubar. Então, nesse tempo em que Adão e Eva viveram sem pecado, eles tiveram uma grande comunhão com Deus, a ponto de a Bíblia dizer que Deus vinha visitá-los todos os dias. Deus vinha visitá-lo, falar com eles, saber como que eles estavam, né? E chega um tempo em que eles perderam esta comunhão, né? Aquele momento de paz, de alegria, de gozo que eles tinham. A Bíblia fala que a viração do dia, alguns dizem que eram meio-dia, outros dizem que era noite. Eu não posso afirmar isso, mas o certo é que a Bíblia diz que todos os dias Deus vinha falar com eles, e isso enchia o coração deles de alegria, de esperança, de gozo. Mas um dia eles perderam esta comunhão através do pecado. E eles então foram, quando eles pecaram, eles se viram nus. E essa nudez representa, para nós espiritualmente, representa essa perca, né, da santidade. E no momento em que eles viviam ali, os dois, a Bíblia diz que eles viviam nus, mas não se sentia vergonha, eles não se incomodavam com isso, mas no momento que eles pecaram, eles começaram a ter vergonha e também ter medo de Deus. Então, o que eu vejo aqui é que quando o homem perde a comunhão com Deus, ele começa a sentir medo. Ele começa a sentir medo do próprio Deus. E ele se esconde. O mal das pessoas é essa, de que quando eles se descobrem que estão pecando, quando cai a consciência, a primeira coisa é se distanciar de Deus, se distanciar da igreja. Então nós vamos ver que isso acontece nos nossos dias. As pessoas, quando pecam, quando se sentem nus, se sentem sem proteção de Deus, a primeira coisa que eles fazem é se afastar da igreja, é se distanciar de Deus. E isso não foi diferente com Adão e Eva. Mas nós sabemos que Deus, o nosso Deus, que é o Deus amoroso, né, o Deus de misericórdias, ele, antes, né, de tirar Adão e Eva do jardim, era um outro propósito, mas ele fez peles de animal, né, com uma pele de animal, ele fez vestimentas para eles, para cobrir a sua nudez. Isso nós vamos ver depois, que isso, né, era um tipo de Cristo, né, um antítipo de Cristo, que depois deu o seu sangue como um cordeiro, né, para cobrir os nossos pecados. Ou seja, né, de uma forma, Deus, ele conseguiu cobrir este pecado para que o homem pudesse, né, lá na frente, depois ser purificado desse pecado. Então, esse, como eu disse, é uma outra história, mas nós vamos ver que para nós chegarmos ao céu, nós precisamos ter as nossas vestes branqueadas no sangue do Cordeiro. Isso é aquilo que a Bíblia diz, né? Só entrarão aqueles no céu, aqueles que tiverem as suas vestes branqueadas
no sangue do Cordeiro. Amém? Hebreus 12, 14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, veja que o primeiro passo que nós temos que fazer é ter paz com todo mundo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso que muitas pessoas estão se enganando no tempo de hoje e estão deixando de viver essa santificação. Porque o céu está preparado para pessoas que são santificadas. Para entrarmos no céu, aquele que deseja estar com o Senhor, viver eternamente, ele precisa estar com a sua vida santificada, porque senão ninguém verá o Senhor. Né? Não é vivendo de qualquer maneira que iremos chegar ao céu. Não é vivendo de qualquer jeito, do nosso jeito, da nossa maneira, no nosso querer, que nós vamos chegar ao céu. É com a nossa santificação. Então veja só, há cristãos que pensam que depois de aceitarem a Jesus, podem fazer qualquer coisa, que a sua salvação já está garantida. Isso é o mal de muitas pessoas. Acham que quando aceitam Jesus, já está tudo bem. E agora coloca tudo ao Senhor. Mas a Bíblia, ela não diz isso. Jesus, quando pegaram aquela mulher que foi pega em ato de adultério, levaram perante o Senhor e a lei dizia que uma mulher pega no ato de adultério, ela poderia ser apedrejada. O que Jesus fez? Né, os irmãos sabem a história. Jesus começou a escrever no chão e quando ele levantou a cabeça, os seus acusadores tinham ido embora. Porque ele disse, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E o que ele disse para aquela mulher? Mulher, vai e não peques mais. Há uma condição. Não é porque os nossos pecados foram perdoados que agora nós podemos viver de qualquer maneira e nós vamos para o céu. Não, nós podemos sim perder a nossa salvação. Nós podemos perder a comunhão com Deus. E às vezes as pessoas acham que, né, não é dessa maneira. Nós vamos ver que Judas, por exemplo, andava com Cristo, era um dos discípulos, estava ali com Cristo, mas ele pecou, né? E o que ele, segundo, né, a nossa crença, aquilo que nós entendemos, jamais uma pessoa que tira a própria vida, ele vai herdar a vida eterna, porque a Bíblia diz que só a Deus pertence tirar a nossa vida. A nossa vida está, né, nas mãos do Senhor. Então, nós vemos aqui então um ponto, né, muito importante, que pessoas que acham que por estar em Cristo, por aceitar a Cristo, a salvação está garantida. Irmãos, nós temos os nossos pecados perdoados. Os pecados lá feitos por Adão. Nós temos os pecados até o dia que nós aceitamos a Jesus perdoado. Mas agora a Bíblia diz que nós estamos vivendo uma nova criatura. Mas essa nova criatura não pode pecar. Há um versículo que diz que cada vez que nós pecamos, nós levamos Jesus de novo à cruz. Então não podemos estar pecando e Jesus perdoando. Não. Nós temos que entender. A Bíblia diz que se nós pecarmos, mas o pecado não pode ser uma constância na nossa vida. Se por acaso nós pecarmos, nós temos um advogado, mas não é pecando e colocando na mão do Senhor. Amém? Então vamos ver aqui. Depois de aceitarmos a Jesus como nosso Salvador, inicia-se na nossa vida um processo de santificação. Nós fomos perdoados daqueles pecados que nós fizemos, nós fomos perdoados
de tudo até aquele dia. Mas agora nós precisamos ter um processo de santificação para que nós possamos alcançar as bênçãos do Senhor, para que nós possamos orar e Deus ouvir as nossas orações. Olha o que a Bíblia diz, né? Nesse processo, todos nós somos obrigados a participar desse processo. Quando nós aceitamos Jesus, nós temos que buscar a salvação. Nós temos que, podemos dizer que nós temos que fazer uma manutenção da nossa fé. Todos os dias, nós analisarmos como nós estamos vivendo e a cada dia nós deixarmos algo que nós fazíamos antes para nós irmos nos santificando perante o Senhor. O versículo 3 que nós lemos diz assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Né? Então, e ainda diz mais aqui, né? Que para que se abstenha da prostituição. Irmãos, quando nós falamos de prostituição, a primeira coisa que vem na nossa mente, né, como que eu poderia dizer isso aqui? Prostituição é você se envolver com prostituta, é você se envolver nesse sentido sexual, mas não é. Toda a prostituição, tudo aquilo que é falso, tudo aquilo que é enganoso, tudo isso é uma prostituição. Por quê? O ato de essa prostituição de você, né, uma pessoa, não, né, a pessoa ter um ato sexual com uma prostituta, não é isso que criou essa palavra. Essa palavra se encaixou em algo que já acontecia. Então, todo adultério, toda prostituição é aquilo quando você trai alguém, quando você denigre a vida e a outra pessoa. Então, ele diz aqui, vocês se abstenham da prostituição. Por outro lado, poderia ser, vocês se abstenham do adultério, porque todas as coisas, os irmãos sabem, tudo isso vem cair numa palavra de falsidade. Ou seja, se abstenham da falsidade. Essa seria a palavra mais correta. Então, por quê? Porque muitas vezes nós vamos ver aqui, por exemplo, a pessoa que tem a sua esposa, a pessoa que tem o seu cônjuge e ele engana, ele trai, ele comete uma prostituição. Quem é essa pessoa? Ele é falso. Então, ele, no fundo, ele cometeu uma falsidade. Ele é uma pessoa falsa. E o que ele diz aqui é assim, não seja falso. Mas não seja falso com o seu irmão? Não seja falso com Deus. Nós devemos fazer isso aqui, não por amor pelo próximo, mas em primeiro lugar com Deus. O versículo que nós vemos aqui, o versículo 8, diz que não é para nós, diz aqui, portanto, quem despreza isso não despreza o homem, mas despreza a Deus. Então, quando toda a falsidade, todo adultério, toda prostituição, todo engano, quando o homem comete, ele não comete contra o seu próximo, mas ele comete contra Deus. E é isso que ele está dizendo aqui. Então, vamos dizer que a nossa santificação, a vontade de Deus para a nossa vida, é a nossa santificação, que cada dia nós vamos crescendo na nossa santificação, nós vamos nos livrando, né, daquilo que nós cometemos, daquilo que nós fazemos, daquilo que nós trazemos de mal para a nossa vida. Então, quando o crente vive o processo de santificação, ele não está fazendo porque é uma obrigação da igreja. Irmãos, é muito sério isso, porque às vezes as pessoas falam assim, eu não vou mais naquela igreja porque lá tem que fazer isso, lá o pastor exige. O pastor não exige. O pastor recebe uma orientação de Deus, né? E dentro de uma doutrina, dentro de uma ética, de uma convenção, se cria um estatuto e esse estatuto é mantido.
mas dentro de uma orientação de Deus. Nenhum pastor vai pedir algo, e se pedir, irmãos, ele está fora da Bíblia. Se alguém exigir mais que isso, ele está fora. Por isso, às vezes as pessoas não ouvem a palavra de Deus ensinada, né, e caem em uma cilada de homens. Então, o que diz aqui? Né? Que nós não devemos fazer por uma obrigação da igreja, do pastor ou de quem quer que seja, mas porque esta é uma vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus que nós lemos aqui? A vontade de Deus é a nossa santificação. E eu depois vou dizer aqui mais o que é a santificação. E você vai entender, e você vai começar a ver que não é que o pastor ou a igreja criou isso, não. É a vontade de Deus. E se você só estiver na igreja porque você está fazendo a vontade da igreja, a vontade do pastor, você está errado. Mas às vezes você está numa igreja onde está a igreja, o contexto da igreja, está fazendo a vontade de Deus e você não se encaixa naquele perfil, então você vai buscar uma outra igreja onde está se fazendo a vontade do homem. Então, a santificação, nós temos que buscar a nossa santificação porque nós acreditamos em Deus e essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, é por isso que às vezes as pessoas não entendem o que é a santificação, ser santo, se guardar, estar sempre, né, observando a palavra de Deus. O versículo 4 que nós lemos aqui diz assim, ó: cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Ou seja, ele diz assim, cada um de nós, o vaso, somos nós. Cada um de nós devemos ter o nosso vaso, possuir o nosso vaso em santificação e honra. Ou seja, o nosso corpo, como vaso, como templo da morada do Espírito Santo, nós temos que mantê-lo, nós temos que tê-lo em santificação e honra. Então, se nós confessamos a Jesus, se nós aceitamos a Jesus, se nós fazemos parte de uma igreja, de uma denominação, seja qual ela for, e nós não observarmos isso, nós temos que guardar o nosso corpo, o vaso aqui que diz é o nosso corpo, em santificação e honra. Para quem? Para a igreja? Não, para o Senhor. Não é por causa da igreja, não é por causa da doutrina, não. Essa doutrina ela tem que vir para nosso coração por um mandamento de Deus, a Bíblia. E eu estou lendo aqui a Bíblia Sagrada. E nós temos que entender isso. É uma recomendação de Paulo, dizendo que essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Que cada um de nós tenhamos o nosso corpo em santificação e honra, para que possa fazer a vontade de Deus. Não precisamos aprender a ter uma vida de santificação se nós não quisermos morar no céu. Mas a Bíblia diz aqui que para morar no céu, nós temos que ter uma santificação. O primeiro versículo que nós lemos aqui diz que sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então, o que cabe a nós? Todos nós precisamos ter uma vida em santificação. Aqueles que querem ver o Senhor, aqueles que querem subir no arrebatamento da igreja, aqueles que querem estar com os santos, aqueles que querem estar nas mansões celestiais, precisamos aprender a ter uma vida de santificação. O cristão deve saber evitar tudo aquilo que prejudica a sua comunhão com Deus. Nós precisamos observar isso, irmãos, e nos nossos dias, né, essa questão de tudo pode, não tem problema, só um pouquinho, só uma vez, isso tem prejudicado a comunhão com Deus. O cristão
precisa saber evitar isso, aquilo que leva, né, a distanciar, tira a comunhão com Deus, né? Não podemos deixar de viver uma vida de santidade em nenhum momento. Em tudo que nós formos fazer, irmãos, nós temos que ter uma vida de santidade. Às vezes as pessoas acham, porque eu não estou na igreja, eu estou viajando, eu estou longe do pastor, eu estou longe do líder do grupo. Você acha que pode fazer as coisas erradas. Eu estou no trabalho, meu pastor não está vendo, ninguém está vendo. Não, nós temos que ter uma vida de santificação aonde nós estivermos, em todo momento. Isso é a vontade de Deus para a nossa vida. Aqueles que querem, né, conhecer a Deus, aqueles que querem ver a Deus verdadeiramente, precisam entender isso. Precisam entender que nós temos que ter uma vida de santificação em todo momento. Né? Nós lemos ali que, né, como eu disse, essa prostituição é todo engano, é toda traição. Então, nós não podemos, aqui diz até ali, né, que o versículo 6 diz que ninguém oprima e nem engane o seu irmão com nenhum negócio. Então, porque Deus é vingador disso. O que acontece? Nós não podemos, como eu disse, porque eu estou fora da visão de alguém, eu deixar de me santificar, de ter o meu vaso em honra e santificação. Eclesiastes capítulo 9 e 8 é bem claro, os irmãos conhecem. Em todo tempo seja alva as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Essa é a vontade de Deus. A falta de santificação prejudica totalmente a nossa vida espiritual. Irmãos, isso é uma verdade, como diz, né, nua e crua. A falta de santificação prejudica totalmente a nossa vida espiritual. Às vezes, nós, só de conversarmos, só de olharmos para a pessoa, nós já vemos que a pessoa não está bem espiritualmente. Porque essa falta de óleo, né? Aqui que a santificação é um símbolo, o óleo é um símbolo da santificação, da unção, né? As vestes brancas também. Então, quando nós olhamos, as pessoas, elas, assim como Adão, quando elas pecaram, quando eles se sentiram nus, o que eles fizeram? Se esconderam. E às vezes nós vemos as pessoas que se escondem. E não é se esconder atrás, não. Às vezes está diante de nós, mas o seu olhar está distante. O seu olhar está escondido. Os seus gestos estão escondidos, né? A gente que está aí há um longo tempo na igreja e tem um pouco, né, não sou psicólogo, mas eu já estudei alguns livros sobre psicologia. Até o gesto da pessoa a gente vê, o modo de falar, de se dirigir, de olhar, você vê que a pessoa está se escondendo. Por quê? Está faltando o óleo sobre a sua cabeça. Então, a falta de santificação prejudica a vida espiritual. A pessoa não consegue orar, a pessoa não consegue cantar, a pessoa fica incomodado, a pessoa fica irritado, ele muda totalmente o comportamento. O Salmo 66, o versículo 18, diz assim: se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Olha só, se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Então, se eu aceitar a iniquidade no meu coração, o Senhor não vai me ouvir. O Senhor não vai ouvir a minha oração. Eu posso até orar, mas aí é aquilo que muitas vezes as pessoas falam, a oração não vai ser ouvida. Por quê? Isaías 59, o capítulo 59, o versículo do 1 ao 3, Isaías 59, se você quiser anotar aí, olha
esses dois versículos aqui é uma base para nós, esses dois textos, melhor dizendo, é uma base para a nossa vida. O Salmo 66, 18 diz que se eu aceitar a iniquidade no meu coração, o Senhor não vai me ouvir. Isaías 59 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Então, pensa bem, não, a culpa não é do Senhor. A culpa não é de Deus. Mas aí o versículo 2 diz assim: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, e os vossos lábios falam falsamente, e a vossa língua pronuncia perversidade. Olha aí o motivo de muitas vezes as pessoas não ser ouvidas por o Senhor. Primeiro, deixa a iniquidade descer no seu coração. Deixa a malícia entrar no seu coração. E aí Deus não vai ouvir. E quando o versículo aqui que nós lemos diz que a culpa não é do Senhor. As mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, nem os ouvidos do Senhor agravados para que não possa ouvir. Agora, os seus pecados, as suas iniquidades, as suas palavras torpes, os seus lábios falando falsamente, pronunciando perversidade, isso sim faz divisão entre nós, aqueles que fazem isso, né? Nós, eu estou colocando como humanidade, e o Senhor Deus. Então o Senhor não vai ouvir. O que significa ser santo? Santificar. Santificar significa ser separado, ser consagrado, ser santo. Não que nós somos santos, mas um sentido de santificação. E nos tornando santo, e nos tornando parecido com Cristo. Esse é o sentido da palavra santificar. O nosso vaso, que é a nossa vida, deve ser consagrada a Deus. Lembra que eu falei que nós temos que ter o nosso vaso em honra e santificação? O nosso vaso, assim como no tabernáculo, havia os vasos que eram usados pelo Senhor. Então, hoje em dia, irmãos, é até interessante porque é muito fácil a gente encontrar as pessoas e aí, vaso, vaso, né? Não é o caso do Dênio, tá, Dênio? Mas a gente vê muito assim, o vaso, tal, vaso. Irmãos, o vaso, para que Deus possa usar, o vaso tem que estar santificado. Santificado, ou seja, separado para Deus. Ele tem que estar consagrado a Deus. Ele tem que ser santo para que Deus possa usar. Então, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Deus não se agrada que nós nos misturemos com o mundo. Irmãos, isso é santificação. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós temos que, como eu disse esses dias, nós temos que adotar essa identidade. Nós temos que chegar no lugar e as pessoas têm que entender que nós não somos iguais a eles. As nossas palavras, aquilo que sai da nossa boca, eles têm que entender que nós não somos como eles. Nós estamos no mundo, sim, mas nós não somos desse mundo. Nós não pertencemos a esse tipo que está se vivendo hoje. E muitas vezes, por que não dizer, no nosso meio, no meio cristão, no meio evangélico, né? Em muitos lugares, a gente chega e a gente vê, né, pessoas que se dizem evangélico, que a palavra dele não tem diferença do mundo. A palavra dele se mistura. E aqui está dizendo que é para nós não nos misturarmos com o mundo.
O mundo tem que entender que nós somos diferentes, que nós vivemos separados para Cristo. Nós vivemos separados, santificando a nossa vida, dia após dia. Nós vivemos nos consagrando ao Senhor. E às vezes aí a pessoa acha que você também se consagrar é você fazer 3, 4 dias de jejum, né? Oração, jejum, e você está se consagrando. Sim, você está se consagrando. Mas e depois no 4º dia, no 5º dia, à sua volta, as pessoas que estão à sua volta, o que eles ouvem sair da sua boca, qual é o seu testemunho como cristão? É de uma pessoa separado? É de uma pessoa consagrado? É de uma pessoa que está procurando ser santo? Ou é uma pessoa que não está nem aí para aquilo que Deus fala aqui, que Ele quer que nós sejamos santos? O versículo 3, essa é a vontade de Deus para vós, a nossa santificação, que nós sejamos separados do mundo, que nós para que nós nos abstenhamos da prostituição, do engano, da falsidade. E aqui nós vamos ver que Deus não se agrada que nós andamos misturado com o mundo. Essa é a palavra, isso é santificação. 1 João capítulo 2, versículo 15, diz assim, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Não tem como nós amarmos o mundo e nós amarmos a Deus ao mesmo tempo. E a Bíblia diz que não tem como nós amarmos a Deus e amarmos a Mamon, né, que é o Deus dessa terra, que é o Deus desse século. Então, nós temos que escolher, assim como Elias disse naquele dia, segue. Eu sempre falo, não quer seguir, a gente prega, a gente anuncia, quer seguir, amém, vamos caminhar juntos para o céu, mas se não quer, segue a sua vida, Deus deixou o livre-arbítrio, mas, como eu ouvi alguém em uma live um dia dizer, não venha dizer que você está lá no mundo e Deus está com você, porque aqui a Bíblia diz que Deus, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque se alguém ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Porque Deus não nos chamou para a imundície, mas para a santificação. Versículo 7 que nós lemos aqui de 1 Tessalonicenses. Olha o que a Bíblia diz. Porque Deus não nos chamou para a imundície, mas para a santificação. Então, se nós não buscarmos essa santificação, o Senhor, Ele não tem compromisso conosco. Essa é a verdade. Os impuros não podem entrar no céu. Não adianta. Não adianta, os impuros não podem entrar no céu. E aqui, quando nós falamos isso, é como sempre eu digo, não importa, irmãos, eu não estou falando aqui de denominação, eu não estou falando aqui, eu estou falando aqui de quem ama a Deus, obedece a sua palavra para morar no céu, né? E todos juntos nós vamos estar ali adorando o nome do Senhor. Se você acha que você está cumprindo essa palavra, amém. Agora, não se misture com o mundo. Porque se você se misturar com o mundo, o amor de Deus não está em você. Se você amar o mundo, o amor de Deus não está em você. Mateus 5:8 diz assim, bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Sede santo e estais separado do pecado, consagrado a Deus, e ficar perto de Deus, ser semelhante a Deus. O Senhor nos convida a ser santo. Amém? A santificação é uma experiência desafiante, porque constitui uma luta espiritual entre a velha natureza e a nova natureza. Irmãos, verdadeiramente é uma luta, porque principalmente, né, quem já em outro tempo praticou as coisas da carne, esquecer isso, deixar isso,
é uma luta diária, é uma luta que você tem que vencer, você tem que saber que você precisa conquistar todos os dias o seu espaço para ir vencendo, vencendo com Cristo. Isso é, Efésios capítulo 4, versículo 21 a 24 diz assim: se é que o tendes ouvido e nele foste ensinado, como esta é a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vós despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vós renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. O novo homem é criado por Deus em santidade e justiça. Então, irmãos, olha aqui. Se você tem ouvido essa palavra e tem sido ensinado em Jesus, né? Deixa as coisas para trás. Ele diz aqui: despojeis do velho homem com as suas concupiscências e com o seu engano. Engano aqui é essa prostituição que eu falei lá atrás. Então, deixe todos os enganos e se revista do novo homem, segundo Deus, criado em justiça e em verdade. Isso é nós sermos santificados, isso é nós buscarmos a santificação. E como nós buscamos essa santificação? Em que nós buscamos? Onde nós achamos essa santificação? Eu quero dar aqui três meios para nós buscarmos a santificação. Amém? Bem rapidinho, tá? Bem rapidinho, para não tomar tempo dos irmãos. Nós vamos falar aqui sobre o sangue de Cristo. Olha o que a palavra diz. O sangue de Cristo nos proporciona a santificação absoluta perante Deus. O sangue de Cristo, ele garante uma santificação absoluta perante Deus. 1 João capítulo 1:7 diz assim: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, se nós, por isso que nós devemos, irmãos, estar em comunhão. Nós devemos estar em comunhão com os irmãos, estar em comunhão com a igreja, participar da santa ceia do Senhor, tomar o pão e o cálice em símbolo do corpo e do sangue do Senhor Jesus, porque aqui diz que foi nele, no sangue de Jesus, que nós fomos purificados de todo o nosso pecado. Então, o sangue de Jesus, o sangue que nos purifica, ele é um meio da nossa santificação. É um meio de nós buscarmos a santificação. Né? Quando tem até um hino, é o hino 491 da harpa, que diz assim: o teu pecado tu queres deixar, no sangue há poder, no sangue há poder. Há poder no sangue de Jesus para purificar os nossos pecados. Amém? Hebreus 13:12 diz assim: e por isso também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Ou seja, Jesus padeceu para purificar os nossos pecados, para purificar o povo pelo seu sangue. Amém? Segundo meio de nós buscarmos, de nós encontrarmos a santificação. Primeiro, é através do sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado e nos traz a santificação, porque Jesus, para santificar o seu povo, ele derramou o seu próprio sangue. Então, o sangue de Jesus nos traz purificação. Segundo, o Espírito Santo. O Espírito Santo proporciona uma santificação interna no crente, efetuando uma transformação
de dentro para fora. Então, o Espírito Santo, por isso que nós precisamos a presença do Espírito Santo na nossa vida. É o Espírito Santo, segundo Jesus disse, que nos convence do pecado e do juízo. E se nós não temos essa comunhão com o Espírito Santo, quando nós nós vamos deixando de sentir ou de ser sensível ao Espírito Santo, então o pecado já não incomoda mais. Por isso, quando nós nos aproximamos de Deus, nós buscamos o Espírito Santo é Ele que vai nos convencer que nós somos pecadores e que precisamos da graça e da comunhão de Cristo nas nossas vidas. 1 Coríntios, capítulo 6, o versículo 11, diz assim: e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavado, mas haveis sido santificado, mas haveis sido justificado em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então, o Espírito Santo nos avisa daquilo que não agrada a Deus, né? Isso aí é pregado, é falado em muitas pregações, em muitos estudos, que o Espírito Santo ele nos avisa de quando nós estamos errados. Ele nos dá um sinal de alerta de que nós estamos fazendo coisa errada. Cabe a nós ouvirmos o Espírito Santo para nós podermos nos santificarmos, né? Isso numa santificação interna que só o Senhor é que faz. Gálatas, capítulo 5, versículo 16, diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Ou seja, anda em espírito, e você não vai fazer a vontade da carne. Você não vai fazer o pecado da carne se você andar em espírito. Terceiro, que nós devemos nos purificar, nos santificar, é pela palavra de Deus. Ele diz assim: a palavra de Deus nos proporciona uma santificação externa e prática. A palavra de Deus nos mostra aquilo que é pecado, aquilo que não agrada a Deus. A palavra de Deus orienta o crente, exorta o crente e alimenta o crente para uma vida vitoriosa. Se não tivermos a palavra de Deus, ficaríamos desorientados na nossa fé. A palavra de Deus é a nossa bússola para chegarmos ao céu. A palavra de Deus, ela nos limpa. João capítulo 15, versículo 3 diz assim, ó: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Em Neemias 8, a Bíblia fala que todo o povo de Judá se reuniu em Jerusalém, na praça, diante da porta das águas, e que Esdra, o sacerdote, leu a lei de Deus, desde a alva até o meio-dia, e todo o povo chorava, quebrantado, ouvindo as palavras da lei. Então, a palavra ela nos limpa, a palavra ela nos purifica. E como nós vamos endireitar o nosso caminho? Como que nós vamos ler? Nós vamos ler lá no Salmo 119, né? Como endireitar o jovem o seu caminho? Observando a sua palavra. Então, nós temos que ouvir a palavra, buscar a palavra, ler a palavra, para que nós possamos nos purificar. A palavra de Deus, ela nos santifica, porque ela nos leva, como diz aqui, ela nos leva a conhecer o que nós devemos fazer. Ela nos orienta a como nós devemos proceder diante do Senhor. E hoje, nesses versículos que nós lemos aqui, nós aprendemos que a vontade de Deus para nossas vidas é que nós tenhamos uma vida em santificação e honra,
para que nós possamos agradá-lo e assim estar, né, aptos para naquele dia subir com o Senhor. Amém? Só para concluir aqui, eu vou ler rapidinho mais uma frase aqui e nós já vamos estar encerrando. Como, né, nós podemos ser santificados? Nós fomos transformados e regenerados quando aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador. E continuamos o processo, isso, uma progressão de santificação até a volta de Jesus. Quando nós nos santificamos, os milagres de Deus acontecem na nossa vida. Por quê, irmãos? Nós lemos lá que se nós não andarmos em santificação, Deus não nos ouve. O Salmo 66, versículo 18 diz que se eu atentar o meu coração à iniquidade, Deus não me ouve. Então, para que nós possamos ouvir, para que as bênçãos de Deus, os milagres aconteçam, nós temos que ter uma vida de santificação. Aí nós vamos ver, Josué 3 e 5 diz assim: disse Josué também ao povo, santificai-vos hoje, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Amém? Eu deixo essa palavra para você, que você possa santificar hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Amém? Só para nós lembrarmos aqui, né, que o texto que nós lemos, o versículo 3 diz assim, ó, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vós abstenhais do engano, da falsidade, e que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Amém? Que Deus abençoe no nome de Jesus, que essa palavra possa ficar no seu coração, que você possa desfrutar das bênçãos do Senhor cada dia, buscando a santificação, deixando todos, né, os embaraços, tudo aquilo que não agrada ao Senhor, e que você possa crescer em graça, em conhecimento, em santidade perante o Senhor. Amém? Vamos estar orando pelo caderno de oração. Eu não vi nenhum pedido aqui, mas nós possamos estar todos juntos orando, buscando ao Senhor, tá bom? Vou pegar aqui o caderno, né, todos os nomes que estão aqui, já são 600 e poucos nomes, né, que temos aqui, 676 pedidos de oração. Então vamos estar orando e o Senhor com certeza estará nos abençoando. Senhor Deus, amado e santo, em nome de Jesus, o teu filho querido, neste momento, Senhor, eu quero te louvar e adorar o teu nome. Senhor, glorificar o teu nome porque tu és santo e digno de toda honra, glória e louvor. Pai, que esta noite, esta palavra, Senhor, venha falar comigo, venha falar, Senhor, com cada um que tem ouvido, aqueles que ainda ouvirão, Senhor, esta palavra, e que nós possamos, sim, Senhor, nos santificarmos dia após dia para agradar ao Senhor, porque essa é a tua vontade, que nós possamos nos santificarmos em honra, Senhor, para glorificar o teu nome. Pai, abençoa esse caderno, os nomes que estão aqui, aqueles que agora estão colocando o nome dos seus parentes, dos seus entes queridos, Pai, que o Senhor possa abençoar. Abençoa também, Senhor, aqueles que tiveram as suas perdas por esses dias, também, Senhor, os médicos que estão à frente do trabalho, Pai, cuidando de vidas, Pai, nos hospitais, cuidando, Senhor, para que vacinas possam ser produzidas, Pai, em nome do teu Filho amado, Senhor, nós te pedimos que a tua graça, a tua misericórdia seja sobre as nossas vidas. Assim nós oramos no nome de Jesus. Faça assim com a sua mão, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos. Todos digam amém. Glória a Deus. Agradeço os irmãos por ter mais uma vez, né, estado conosco nesse dia. E amanhã
Não perca, amanhã nós teremos de novo a nossa live. O presbítero irmão Adalberto estará ministrando a palavra, né? Também você pode ir lá no YouTube, aonde tem ali todas as nossas pregações, tem ali hinos que vão edificar a sua vida. Amém? Deus abençoe no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ouvir aí esse hino que é maravilhoso. Um hino que nos chama para estar com o Senhor, nos chama para ir ter, né, ao Salvador. Aleluia. Ele deu a sua vida, né? Ele padeceu tudo. Então não demores, venha ao Salvador, venha a Jesus. Se você ainda não aceitou essa palavra, se você ainda não tem a convicção, né, dos seus pecados lavados, da sua alma limpa pela palavra que foi pregada, hoje você tem oportunidade. Onde você está, você pode entregar a sua vida ao Senhor. Procure uma igreja mais perto da sua casa, faça uma visita, chegue lá, converse com... Certamente vai ter lá uma pessoa na recepção e você diz, olha, eu ouvi uma live esse dia e um hino cantado diz que para que a gente vá ao Salvador, eu queria hoje ouvir hinos aqui, eu queria ouvir a palavra. Entre numa igreja, ouça a palavra, louve ao Senhor e Deus vai transformar a sua vida. Deus vai limpar o seu coração, limpar a sua alma pela palavra pregada. E você vai ter uma vida transformada em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus dê uma oportunidade de você conhecer este Deus que salva, esse Deus que cura, esse Deus que liberta, esse Deus que prepara o homem para viver uma eternidade com Ele. Amém? Deus abençoe no nome de Jesus.